Pois bem, e para falar do impeachment, novas eleições, sobre todo esse quadro, a gente conversa agora com o especialista em direito constitucional internacional, Gustavo Teixeira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, telespectador da TV Record. Professor, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, disse ontem com todas as letras que o processo de impeachment está ocorrendo dentro da mais perfeita legalidade. E aí tem um outro lado. Alguns setores da mídia estrangeira estão enxergando aí um risco de uma crise profunda em função do processo de impeachment. Não seria um exagero isso, na opinião do senhor? Pois bem, Lúcio, a fala do ministro Celso de Mello se deve ao fato de que o STF já se manifestou que em eventual condenação... Ele referendou o rito do impeachment, é isso? Foi referendado o rito do impeachment e eventual condenação em que não reste demonstrada a prática de crime de responsabilidade, o STF poderá sim ser acionado como última trincheira da cidadania, palavras do ministro Marco Aurélio de Mello. A questão é que o processo de impeachment, como está sendo tocado agora no Brasil, ele tem a natureza de um processo 100% político, quando na realidade o processo de impeachment é um processo jurídico e político. Jurídico por quê? Porque até o final desse processo, até o momento final do processo, tem que se verificar tecnicamente se a presidente da República cometeu ou não cometeu crime de responsabilidade. E analisando as justificativas dos parlamentares no último domingo, verificou-se que nenhum deles embasou seu voto em fundamentações técnicas e jurídicas. É o que a comunidade internacional está questionando neste momento. Aos olhos da comunidade internacional, não ficou clara a prática de crime de responsabilidade por parte da presidente da República, o que estaria a ferir não só o artigo 85 da Constituição Federal, mas uma série de 3 tratados, em especial, que o Brasil ratificou. Cito eles: a Carta Democrática Interamericana, de 2001, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de São José, de 1969, e talvez o mais importante deles, que é o Protocolo de Ushuaia, que é a cláusula democrática do Mercosul. Agora, pela mídia internacional não está enxergando isso, é que a presidente pode estar com essa intenção de se expor lá em Nova York, durante esse encontro na ONU, dizer que é vítima de golpe. O que implicaria isso? Na realidade, o fato da presidente Dilma Rousseff ir até Nova York e explicar para a comunidade internacional o que está ocorrendo no Brasil faz parte da atribuição dela como chefe de Estado. Aliás, vale dizer, à medida que a comunidade internacional está enxergando a prática de um golpe parlamentar no Brasil, a presidente da República tem um dever, inclusive referendado pela Carta Democrática Interamericana, de promover a democracia e defendê-la perante a comunidade internacional. À medida que eu tenho um processo de impeachment em que as regras do direito não estão sendo cumpridas, à medida que não se demonstra tecnicamente a prática do crime de responsabilidade, vale dizer, a presidente Dilma é apenas e tão somente acusada de violar a lei orçamentária por ter autorizado créditos extras ao pagamento de bancos públicos sem autorização do Congresso, é uma denúncia que não tem sustentação, uma vez que o Congresso, no final do ano de 2015, aprovou a Lei 13.199, que autorizou a concessão desses créditos extras. Então, portanto, legalmente, não há que se falar no crime de responsabilidade, mas sim no processo político. Agora, professor, o que é que nós fazemos, então, com a tragédia política e econômica que o país vive hoje, com uma crise ética e moral violentíssima, com mais de 10 milhões de desempregados, com quase 60 milhões de pessoas que não conseguem pagar as contas, com a lama da corrupção que se alastrou pelos governos do PT, atingiu também outros partidos, mas o comando era do PT. E o sentimento que a sociedade tem hoje de que precisa ser feita alguma coisa para mudar. A presidente Dilma Rousseff, por exemplo, não conseguiu 1/3 dos deputados para barrar o impeachment. Ou seja, ela não tem sustentação política. Como governar o país dessa forma? É insustentável? Referendando o que o colega João Edson disse há pouco, o que o Brasil precisa é de uma ampla reforma política.
O nosso sistema político ele tem sérios problemas. Mas isso demora, e nós precisamos de uma solução urgente. E a curto prazo, eu não vejo essa saída. Aliás, você falando em questão econômica, na crise econômica, ela tende a se agravar. Eu fiz um levantamento antes de vir para cá. Nós temos declarações do secretário-geral da OEA, do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do secretário-geral da Unasul, apontando vícios nesse processo de impeachment. E 3 dos 4 parceiros do Mercosul, 6 dos 11 parceiros da Unasul, já declarando... Agora vamos voltar ao assunto. E essa tragédia que o país vive hoje, como que nós vamos fazer? Essa tragédia tende a aumentar, em especial por conta da repercussão internacional. Porque existe uma indicação de que provavelmente o novo governo, Temer e Cunha, pode vir a não ser reconhecido por parcela da comunidade internacional, como os países que eu acabei de citar. Agora, e Dilma e Lula? O que é que a gente faz com isso? Com a Lava Jato aí afetando todo mundo. Agora, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula e, inclusive, também o vice Michel Temer vão ser investigados porque tem suspeitas de ter participado do esquema da Petrobras. A questão é, no Estado Democrático de Direito, o indivíduo, independentemente do nome, do cargo político que ele ocupa, deve ser julgado de acordo com as normas do devido processo legal. E a crise nossa é tamanha que nós não conseguimos visualizar na sociedade confiança sequer nas instituições ligadas ao judiciário. Então isso só aumenta o sentimento de crise e o sentimento de impotência. É por isso que a população, a gente viu na reportagem, quer que comece tudo de novo. O que seria preciso para isso? Que a gente sabe que o professor já explicou lá que tem a questão constitucional, mas de alguma forma dá, porque se de repente não tiver Dilma, não tiver Temer, não tiver mais, vai ter que ter. A proposta de novas eleições, ainda em outubro, esbarra no artigo 16 da Constituição, que proíbe alteração na legislação eleitoral 1 ano antes da eleição. Desde que o Tribunal Superior Eleitoral agilizasse o julgamento da denúncia do PSDB de que teria havido dinheiro de propina da Petrobras na campanha eleitoral na chapa Dilma-Temer. Não é isso? Ainda assim, diante dessa hipótese, não vejo como o TSE pode encerrar esse processo ainda esse ano. Ainda é cabível, por exemplo, recursos ao STF diante de uma decisão. E a decisão técnica, e aqui eu estou falando de alguém que não tem acesso ao processo em análise no STF, é extremamente complexa. Veja bem, o que o TSE vai analisar, neste caso específico, é se houve abuso do poder econômico por parte da chapa Dilma e Temer, e segundo, se esse abuso do poder econômico foi suficiente para causar um desequilíbrio no pleito eleitoral. Agora, a provocação que eu faço, à medida que praticamente todas as chapas abusam do poder econômico, como aferir esse desequilíbrio da disputa eleitoral? Então, é um julgamento complexo e vai ser um julgamento demorado. Não espero que ele venha a ser resolvido ainda esse ano. Como é que as coisas vão seguir a partir de agora? Então, para a população em casa que está cada vez mais confusa com tantas coisas paralelas acontecendo. Olha, o que eu verifico a curtíssimo prazo é que a continuidade do processo de impeachment irá gerar trágicas consequências para a nossa economia. Por exemplo, uma suspensão do Mercosul, que já se aventa, iria destruir a economia brasileira, em especial a indústria brasileira. A curto e a curtíssimo prazo, eu não vejo outra situação a não ser que o processo de impeachment seja barrado, ou pelo Senado, ou, em última instância, pelo STF. Professor, só para a gente encerrar bem rapidinho, como cidadão brasileiro, o senhor acha que a presidente Dilma deve ser impedida ou ela deve continuar no cargo? Como cidadão, qual o sentimento disso? Como cidadão brasileiro, me parece que politicamente a continuidade da presidente Dilma resta inviabilizada ou muito dificultada. Agora, também como cidadão e como jurista, eu tenho o dever legal e moral de exigir o cumprimento da legislação e da Constituição vigente. Então, eu não posso retirar do poder um governante apenas por descontentamento político. Uma vez não demonstrada a prática do crime de responsabilidade, o governante vai ter que continuar no seu mandato e, ao final do seu mandato, em 2018, aí sim teremos eleições.
Ok, professor. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Evânia. Muito obrigado ao telespectador da TV Record. Bom feriado a todos. Obrigada, professor.